Muito bem, então bem-vindas mais uma vez à Comunidade Consciente. Hoje o tema para o nosso encontro é o Natal em presença. Portanto, contrariamente ao que temos feito até aqui de falarmos sobre produtos ou sobre técnicas mais conscientes, estratégias mais conscientes na vida prática, na vida palpável, não é? A nível físico. Vamos falar assim um bocadinho mais das nossas relações, de, de como nos preservarmos um bocadinho no Natal. Assim, algumas estratégias para não nos deixarmos contaminar tanto. Contaminar por tanta gente junta, não é? Por coisas que às vezes depois nos magoam, que ficamos a pensar, que insistimos às vezes em ficar em lugares que já não nos cabem muito e sabermos assim saltar um bocadinho fora disso para nos protegermos também, não é? Porque acima de tudo, o Natal em lugar de, claro que na maioria das casas se calhar é um dia, claro que é um dia diferente, é uma altura diferente, é uma azáfama e tal, mas realmente, conscientemente o que devemos priorizar é um Natal mais consciente, mais presente, mais descanso, mais ouvir a nossa intuição, obedecer às nossas vontades e não tanto à obrigação de ter que estar. eh, Acho que o nosso desenvolvimento e a nossa evolução a nível de consciência também nos pede que comecemos a escolher um pouquinho a forma de estarmos e não a nos sentirmos obrigados. Claro que às vezes há circunstâncias em que, claro que vamos ser educados, claro que vamos saber conviver, mas também temos que saber nos retirar, não é? Às vezes há conversas que já não têm tanto interesse ou que nos maçam e nós também temos que saber pedir licença, levantar, ir dar uma volta, fazer de conta que fazemos alguma coisa, por exemplo, e voltarmos e aquela conversa já passou e vamos cortando. Porque é mesmo isto. Não há nada, não está escrito em lado nenhum que nós somos obrigados a ter que ouvir tudo o que os outros se lembram de evitar cá para fora, não é? Porque às vezes é um bocadinho isto, não é? Mesmo dentro das famílias, cruzamos-nos com várias pessoas, cada pessoa tem a sua forma de estar e está tudo certo, mas às vezes queremos agradar tanto ou não ficar mal na fotografia que acabamos por não viver conscientemente o nosso Natal, não é? E acaba por se tornar assim um bocadinho às vezes um frete sem necessidade, não é? Então, viver consciente não é viver natural em tudo, mas é nós sabermos adequar a casa, a nossa forma de estar, o corpo, de forma consciente, à fase de vida que estivermos a passar. Porque esta história do viver consciente, isto não é uma linha reta, não é uma linha sempre certinha, não é? Dependendo da fase de vida em que estamos, nós temos que adequar a nossa forma de estar, não é? Se não entramos numa ilusão em que muitas pessoas hoje em dia vivem, que acham que vivem ou muito espiritualizadas ou muito conscientes, etc. E de repente estão ali a criar uma bolha onde se perdem completamente, porque depois a realidade não tem nada a ver com aquilo, não é? Então é preferível viver com verdade, ir adequando momento a momento, e eu não tenho que estar todos os dias bem disposta, nem tenho que estar todos os dias mal disposta. Então eu tenho que viver em consciência, passo a passo, diariamente, não é? Eu digo sempre, se num dia eu quero sair e quero ver o sol e etc, está tudo certo, mas se num dia eu quero ficar no sofá e quero estar sossegada e que ninguém me chateie, não temos que estar com aquele estigma de que, ai, mas não posso parar, já estou aqui há muito tempo, tenho isto para fazer. Não, não, a gente fica um dia, 2 dias, 3 dias, o tempo que for preciso para nos recuperarmos. E agora estou-me a lembrar de uma coisa que nem tinha aqui escrito, que eu faço assim umas coisas para falar, para não perder o fio à meada. E, e estou-me a lembrar que aqui há uns anos largos atrás, a pessoa com quem, na altura, eu tive o conhecimento do que eram as constelações, que eu nunca tinha ouvido falar em constelações, essa pessoa fazia uma coisa que fazia muito bem e que eu tento fazer também, que era um dia por semana, era o dia de ficar no sofá. Não quer dizer que a gente tenha que ficar. A pessoa ficava mesmo no sofá. Naquele dia não havia preocupação com filhos, com o marido, com nada. Era o dia do sofá. E então ela faz de conta que ela não estava em casa. Ela estava no sofá e eles fizessem de conta que ela não estava. Pronto. E era um dia para descansar. E efetivamente todos nós devíamos fazer isso. Claro que fomos ensinados a fazer isto, fazer aquilo. Ou seja, parece que parar é pecado.
Mas parar não é pecado. Parar é essencial. E a gente esquece tantas vezes e só paramos quando somos muitas das vezes obrigadas a parar, não é? Porque a gente não para, está-nos a ser pedido parar e nós ignoramos os sinais. E depois, é o que eu digo, quando estamos doentes, nós não temos tempo para nada. E quando estamos doentes, temos 24 horas para estar doentes, dia e noite. E venha o que vier. E ainda por cima não aproveitamos nada porque estamos doentes e não estamos capazes de nada, não é? Então vamos começar a aprender em consciência a parar um bocadinho que também faz falta. Se não conseguimos parar um dia, paramos uma manhã ou paramos uma tarde, mas precisamos de ajustar. São pequenos ajustes que fazem muita diferença na nossa vida e nem sempre nos lembramos disso. Então, o Natal não é para fazer tudo certo, é precisamente para ter este respeito pelo corpo, para não nos violentarmos. Então, menos autoexigência, menos autocrítica. Se as coisas não estiverem perfeitas, não está escrito em lado nenhum que têm que estar perfeitas. É vida a ser vivida, não é? E isto é um exercício que eu própria continuo a fazer comigo e já tive que relaxar em muita coisa porque eu tinha sempre aquela questão da perfeição e de estar bem feito, não é? Então tinha que estar sempre tudo impecável. Ainda sou um bocadinho rigorosa, mas para o que eu era isto já já baixei muito a fasquia, não é? Hoje em dia, se eu tiver que sair, não quero saber se a cama ficou feita ou deixou de ficar. Se as coisas ficaram por limpar ou deixaram de ficar, eu vou aproveitar e depois venho e continuo. Porque eu chego a casa e está tudo igual à minha espera, não é? E se há pessoas que têm aquela coisa, mas se eu sair e se eu não. Porque há pessoas que eu já ouvi isto muitas vezes. Mas eu gosto de deixar tudo arrumado, cama feita, não sei o quê. Se me acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, eu já não vou precisar da casa para nada para mim. Não é? Se acontecer alguma coisa, eu não vou precisar da casa arrumada ou limpa ou a cama feita. Não vou precisar. Só se vão lembrar disso passado dias. Para começarem a pôr as coisas em ordem. Então eu também não vou precisar. Então para quê? Tanto desgaste. Não é? Digo eu. E falo na primeira pessoa com experiência porque realmente tive que começar a moderar, se não era demais. Haver mais escuta, pensar assim, agora antes das festas, o que é que o meu corpo aguenta? Como é que eu estou? O que é que o meu corpo aguenta? Porque o corpo dá sinais. É uma dor de barriga, é uma ida à casa de banho, é parece que não estou bem, é aquele nervoso miudinho, é não paro quieta. Ou seja, há inúmeros sinais que o corpo dá. E nós não aguenta, deixa de estar, aguenta. Não é? E de repente o que devia ser aproveitado em família e na tranquilidade e soltar, não é? Estamos ali a segurar não sei o quê, nem para quê, mas estamos a segurar, não é? Então o descanso é um hábito consciente. Então é aproveitar para relaxar um pouco mais. Nas relações, nas nossas relações, em vez de estarmos sempre disponíveis ou estarmos sempre a querer agradar a todos, trocar estas opções por respeitar os nossos próprios limites. Se for necessário, sairmos mais cedo. Se as coisas não estiverem bem, e às vezes nós sabemos que as coisas não estão bem e que podem não tomar um rumo certo, é preferível a gente sair mais cedo do que estarmos a obrigar-nos a estar e a desgastar as relações. Menos explicações e atuar com mais verdade. Porque às vezes começamos a dar explicações e justificações porque nem sabemos o que dizer. E às vezes é preferível dizer, olha, nada contra ti, mas eu agora quero estar aqui um bocadinho mais sossegadinha, ou quero fazer isto no meu tempo, não é? Porque de repente depois o que é que nós vemos? Há aquelas pessoas que comem e que gostam de ficar e há outras pessoas que não conseguem relaxar e têm que rapidamente levantar e arrumar. Mas temos todos ritmos diferentes, não é? E temos que respeitar esses ritmos, não é? Porque, por exemplo, se tivermos uma pessoa que queira logo levantar tudo e arrumar e outra que gosta de estar mais à mesa, uma das duas vai ficar estressada. Então também temos que relaxar um bocadinho e pensar assim: eu hoje, se calhar, não preciso de me levantar já e começar já a arrumar. Eu hoje vou-me obrigar a estar um bocadinho. E a pessoa que quer estar infinitamente à mesa, não é? Bem, hoje, se eu sei que há elementos que gostam de arrumar e tal, eu hoje vou tolerar. Não é? É este encontro. É este encontro que temos que fazer. Quando estamos sozinhos já é uma coisa, quando estamos com mais pessoas temos que gerir um bocadinho isto, não é?
E a presença, que seja a presença possível. Nas festas, que seja a presença possível. Não tem que ser a presença perfeita. Não temos que fazer sorrisos amarelos. Não há necessidade. É a presença que é possível. E nada contra. Se outra pessoa se incomoda ou deixa de incomodar, também precisa de ver um bocadinho o que é que está a fazer diferença à pessoa. Porque às vezes a pessoa está só no seu mundo interno, está ali a conviver, mas não está disposta a ter que estar sempre com um sorriso aberto, não é? E não é nada contra quem está, não é? A pessoa só está a ser verdadeira. E cada vez mais temos que cultivar esta verdade. Este ano é um ano que está a terminar e que foi feito para fechar ciclos, encerramento de ciclos. Alguns encerraram-se, outros nem por isso. 2026 vem para encerrar o resto, doa quem doer. Então, temos assim uns anos assim um bocadinho afiados, não é? Então, se pudermos encerrar as coisas com mais leveza, de uma forma mais tranquila, melhor, não é? O Natal é uma excelente ocasião. Vocês vão falando, se tiverem alguma coisa para dizer, vocês vão falando. Não tem que ser só eu a falar. Eu estou aqui a desbobinar. O Natal é uma altura muito boa para nós praticarmos as leis sistémicas. Portanto, tudo o que é constelações, tudo o que é consciência sistémica, é uma altura espetacular para nós percebermos em que lugar estamos, como é que estamos, como é que as relações estão. As leis sistémicas, temos três leis principais, que é a lei do pertencimento, ou seja, toda a gente quer pertencer, no caso àquele grupo que é a família, não é? Ninguém quer ficar de fora, todos querem pertencer, mais ou menos todos querem pertencer. Há sempre alguns elementos que se sentem um bocadinho a mais, ou que não pertencem tanto, ou que não entrem tanto em certas brincadeiras, mas a verdade é que a ânsia de todos é pertencer àquele grupo que é a família. E nós aqui em Portugal ainda prezamos muito este grupo familiar. Somos assim famílias muito. Ainda somos famílias muito reunidas. Reunidas. Porque nem todas as famílias são unidas. Há famílias que são reunidas. Não é? É diferente. Uma família para ser unida não tem que estar sempre juntos. Uma família reunida é quando todos se juntam e cada um está na sua e enfim, estão bem, estão mal, estão bem, estão mal. Uma família unida, independentemente de estarem presentes ou não, estão lá uns para os outros. E na verdade é isso que a gente leva. Toda a gente gosta de ver a família reunida, claro. O Néstor andei. Toda a gente gosta de ver a família reunida, mas de preferência nós gostaríamos de ter a família reunida e unida, não é? Então temos a primeira lei, que é esta lei do pertencimento. Temos a segunda lei, que é a lei da ordem, a lei da hierarquia, ou seja, quer queiramos, quer não, os mais velhos precisam ser respeitados. Não é submissão, não é acatar tudo o que os mais velhos dizem, porque todos têm que ter espaço para ter a sua opinião, mas efetivamente há uma ordem. Se nós tivermos filhos ou netos a mandar, a ordem vai por água abaixo. E os conflitos aparecem. E começam na hora as desavenças. Não é? Então é uma lei muito importante. Às vezes há quem diga, mas o amor é mais importante. Bert Hellinger, o criador das constelações, não é? O chamado pai das constelações, o que é que ele dizia? Criador, como quem diz, porque já se faziam algumas coisas dentro do género, mas ele é que trouxe esta metodologia desta forma. Ele dizia que a ordem precede o amor, então a ordem vem primeiro. Porque se for só o amor sem ordem, é uma desorganização total e as pessoas podem gostar umas das outras, mas não se respeitam, não estão no seu devido lugar. O Natal é uma ótima ocasião para nós vermos efetivamente em que lugar é que estamos. Percebemos as nossas falas, percebemos como falam para nós, lermos o ambiente e percebemos como é que as coisas estão. Quem está no seu devido lugar, quem está a mandar mais, quem está a mandar menos. Há sempre um que, por norma, há sempre alguém que queria receber mais, há sempre alguém que acha que recebeu demais, não é? Há sempre assim estas coisas, não é? É difícil o equilíbrio, não é? Que é precisamente a terceira ordem, é o equilíbrio ou a lei da troca. E então há sempre estas questões,
Nas famílias há sempre estas questões, o que é que tu recebeste, o que é que ele recebeu. Há sempre alguém que pensa, mas será que isto foi do mesmo valor? Será que não foi? Será que foi mais? Será que foi menos? Há sempre estas questões, quer se queira, quer não. Isto é uma coisa que passa na cabeça. Passa. Nós somos humanos. Não vale a pena negar, não é? Então é uma ótima oportunidade para nós revermos estas leis e ver onde é que nos encontramos e às vezes ver assim alguma área esta ou outra que a gente precisa de limar, porque dá para nós vermos os outros, mas também dá para ver a nossa forma de estar perante os outros, que é o exercício mais importante no meio disto tudo. Porque eu não consigo controlar os outros, mas consigo controlar-me a mim. Controlar, entre aspas, autorregular-me mais tarde. Mas inicialmente fazer essa observação, controlar e depois, no meu recolhimento, começar a trabalhar nisso, não é? Porque às vezes já está aquelas questões em que a família está reunida e do nada alguém começa a ficar mais irritadiço. E se um fica irritadiço, o outro começa a ficar irritadiço. E isto começa a escalar. Então é um bocadinho aí, às vezes dizemos assim, respirar fundo 2 ou 3 vezes para tirarmos o foco do assunto e voltarmos. E aproveito a dizer que no respirar fundo, a gente às vezes pensa assim, mas depois quando nós estamos a ficar irritados não é fácil respirar fundo. Não, não é. Mas não se preocupem em não inspirar, que toda a gente acha que tem que inspirar muito para depois soltar. Não. O respirar fundo, o truque está no expirar. Se a gente conseguir expirar em mais tempo que o que inspirou, porque se estamos a ficar irritadiços, a nossa inspiração vai ser muito rápida, vai ser... e ficamos e tipo, eu ia de respirar mais e não consigo, mas depois já no expirar, esvaziar, e é que a gente solta. Então não se preocupem de, não estou a conseguir respirar bem, devia inspirar profundamente e não consigo inspirar profundamente. Não, não. No expirar é que precisamos de soltar. Não é? É interessante, que lembrei-me agora, como nós costumamos dizer que não é a nossa última inspiração e expiração, mas a verdade é o último suspiro. Não é? Um dia. O último suspiro é precisamente a expiração. Já lá atrás nos diziam que era o último suspiro. Sabedoria ancestral. Sabedoria ancestral. Já lá atrás diziam, é no último suspiro. Tudo acaba no último suspiro. Acaba aqui neste plano, não é? Pois é, então é na expiração que está o segredo, não é na inspiração. Principalmente nestes momentos em que toda a gente se esquece de como é que se respira porque estão nervosos. Então é o que eu digo, a gente, se não pode fazer à frente, vai à casa de banho e bufa. É mesmo isto. E é isto. É bufar ali 2 ou 3 vezes e pronto. E a coisa já muda assim, a coisa já muda um bocadinho de figura. Também é no Natal que nós temos a oportunidade de aceder a histórias lá de trás, a conversar sobre pessoas que ainda estão cá, pessoas que já cá não estão. Histórias, há sempre aquelas histórias engraçadas que se contam, ou outras histórias de família que vêm à tona a propósito de alguma coisa que surge. Então, como é que eu posso? Isto no contexto da psicogenealogia, não é? E eu trabalho com isto, constelações, psicogenealogia, realmente, no contexto da psicogenealogia, são momentos preciosos. Preciosos. Se nós tivermos com atenção, eu tenho um hábito que nem toda a gente na família gosta, porque o meu pai já se apercebeu e às vezes ele gosta por um lado, mas por outro lado fica assim um bocado desconfortável. Eu não ponho a gravar, mas, por exemplo, estão a contar assim alguma história e de repente estão por mim e estou no telemóvel nas notas, a escrever. Porque senão há histórias que passam e que têm pormenores que depois são importantes para a nossa história. E como é que eu posso? A gente quer tanto saber qual é o nosso propósito de vida, etc, etc. E como é que eu posso viver a minha vida plenamente se eu não souber de onde eu venho? E eu não venho só dos que ainda cá estão. Eu venho dos pais, dos avós, dos bisavós, dos trisavós, dos tios-avós, dos tios-trisavós, dos tios-tris... Por aí vai. Não é? Então eu sou um conjunto dessa gente toda. Eu posso estar mais identificado a alguns elementos do que a outros. Então, é excelente eu poder saber algumas coisas sobre a vida dessas pessoas. E às vezes estão-nos a contar alguma coisa e nós dizemos, olha, agora a tia veio com uma conversa sobre um avô que não sei o quê, ou sobre não sei o quê. Lembram-se agora disto no Natal, isto nem faz sentido nenhum. Aprendem a escutar, não é só ouvir, a escutar. Porque se aquela história vem, ela vai fazer sentido em algum momento. Se a gente deixa passar e não liga mais e esquece, perdemos informação. Não é?
Então é uma excelente oportunidade para isto. Para nos conhecer. É um excelente exercício de autoconhecimento. Quando achamos que estamos a aturar os outros, é verdade. E às vezes temos elementos que todos os anos gostam de contar a mesma história e não sei quantas vezes a mesma história. Então este ano vamos fazer assim, vamos olhar para isso e pensar porque é que esta história é tão importante para aquela pessoa. Porque é que aquela pessoa quer garantir que aquela história não é esquecida. O que é que está por trás daquilo? Os ditos e os não ditos que estão ali por trás. O que é que se esconde ali que a pessoa quer garantir que aquela história não é esquecida? Não é? E são pormenores. Então são excelentes oportunidades. Então, acima de tudo, olharmos para o nosso ritmo interno, como estamos, em vez de andarmos aqui a aguentar o Natal, a sobreviver às festas, vamos aproveitar efetivamente, não é? Eu este ano, e já não só este ano, mas principalmente este ano ainda mais que nos anos anteriores, o Natal tem a sua azáfama, pronto, quando há crianças e adolescentes é assim mais agitado, por norma, não é? Mas depois também tem que ter efetivamente os momentos de descanso e de estar, de todos poderem estar tranquilos. Nem que seja em casa, nem que seja todos em pijama, como cada um sentir que deve estar. É mesmo isto. É ter essa liberdade de poder estar, não é? De poder estar de acordo com aquilo que está a sentir no momento e de acordo como quer, não é? E o inverno convida a estar no recolhimento, não é? Convida a estar assim com um calorzinho e virem aquelas conversas, tudo está apropriado, não é? Então, trocar aqui o aguentar e o sobreviver às festas por descansar quando o corpo pede. Pronto, eu sei que na tradição católica, e claro que há muitas tradições e todas são respeitadas, mas na tradição católica há famílias, por exemplo, no meu caso, nós pomos o sapatinho na árvore e às escondidas cada um vai pôr as prendas e ao outro dia de manhã vamos ver o que é que o menino Jesus trouxe. Atualmente é mais o Pai Natal, porque o menino Jesus, coitadinho, foi assim um bocadinho. O Pai Natal supera ali um bocadinho, mas pronto. E, portanto, temos esta tradição. Portanto, não precisamos de ficar acordados até tarde. Mas, por exemplo, eu lembro-me aqui há uns anos que uma parte da família, não do meu lado, mas do lado do meu marido, tinham a tradição, e alguns ainda têm, de abrir os presentes à meia-noite. Por exemplo, para mim, não me fazia tanto sentido porque os meus filhos nunca conseguiam ficar acordados até tão tarde. Então, quando chegava a hora de abrir os presentes, os miúdos tinham estado a tentar aguentar. Fizemos 2 natais assim e jurámos para nunca mais. Jurámos para nunca mais. Porque realmente não fazia sentido nenhum. Porque o que é que acontecia? Os miúdos ficavam irritados, entravam em birra, acabavam por adormecer em birra e chegava a hora das prendas e estavam eles, os meus a dormir. E disse: não, isto não faz sentido nenhum. Se o Natal é para as crianças e a gente gosta de ver aquele entusiasmo dos presentes e dos miúdos, então temos que fazer isto numa hora, ou antecipamos a hora, ou vemos, por exemplo, de manhã, ou então antecipamos a hora, porque é que tem que ser à meia-noite. Jesus nem sequer nasceu no dia 25. Jesus não nasceu no dia 25. Por isso é que, à volta do mundo, não é celebrado só o dia 25, não é? Outros celebram pelos reis e, verdadeiramente, para quem estuda o Evangelho, a verdade é que Jesus deve ter nascido ali mais ou menos, ainda no outro dia tive a ver uma coisa, assim, uma explicação sobre isso. Supõe-se que ele nasceu mais ou menos em outubro, porque os rebanhos estavam no pasto. Em pleno inverno e naquela zona do planeta, não estavam no pasto, as ovelhas estavam recolhidas se fosse inverno, se fosse dezembro. Não é? Jesus nasceu passado meio ano do João Batista. Portanto, a Sara e Maria andaram ali grávidas uma parte ao mesmo tempo. Ou seja, pela data do João Batista, Jesus não poderia ter nascido em dezembro. Ou então era um bebê de ano, não é? Então lá está. Foi uma data apenas que se encontrou para reunir o máximo de consenso para se poder festejar, não é? Pronto, eu não vou entrar aqui em mais pormenores, senão isto depois fica gravado, enfim. Mas, claro que nós temos a nossa imagem ocidental de Jesus, não é? E eu também aprendi assim, e associamos sempre Jesus à imagem que temos, de pele branca, caucasiano, não é? Cabelinhos lisinhos, compridos. Mas a verdade é que ele era nazareno. Ele era de pele mais escura, ele era à semelhança dos outros nazarenos.
Então o cabelo encaracolado, escuro, mais carapinha, não é? Ou seja, não é carapinha, mas assim, um caracol mais forte. Portanto, depois foi o que se foi trazendo para o Ocidente e se foi trazendo assim, pronto. Houve aí uma altura, eu agora não me recordo, já soube a história ao certo, mas houve aí uma altura que alguém que governava resolveu trazer uma imagem diferente. Não sei se foi a partir do. Não é o Conselho? É o Conselho. Não, Concílio. Do Concílio de Niceia, que foi aí quando se juntaram ali os padres da altura e etc., que eles resolveram trazer esta imagem de Jesus desta forma. Porque efetivamente, por tudo o que há, todas as indicações que há, ele não poderia ser a imagem que nós temos. Mas pronto, isto é um tema que já ia aqui divagar para outro, já ia aqui para outro lugar e não quero ferir suscetibilidades nem nada disso, porque eu sou aberta a qualquer crença, não tenho qualquer tipo de preconceito, até porque eu própria bebo em várias fontes, portanto, não é? Sou batizada, sou católica cristã, mas bebo de várias fontes, não me identifico com tudo, não é? Então é mesmo assim. Então, podemos ter momentos de silêncio, arranjar também momentos de silêncio durante esta época natalícia, porque também é preciso. E há quem tenha algum pequeno ritual, podemos ter algum pequeno ritual. Um pequeno ritual pode ser tão simplesmente eu estar em silêncio com um chá ou com um café ou com um chocolate quente na mão e estar apenas a saborear em presença, a apreciar o momento. Não é? E claro que no fundo, idealmente, honrarmos todo o ano que nós vivemos, não é? Porque nós tivemos a viver um ano inteiro, tivemos muitas experiências e é uma benção ter essas experiências na nossa vida, não é? Portanto, até o que não nos parece tão bom, a alguma distância olhamos para trás e dizemos realmente fez sentido, realmente faz sentido passar. Às vezes, em certos momentos, em fases que não são tão boas, dizemos mas porquê eu? Mas outra vez? Mas porquê é que eu tenho que estar a passar por isto? Mas depois percebemos que há um fio condutor e às vezes precisamos de passar uma e outra vez em certos momentos para aprendermos mesmo. Para aprendermos mesmo. É mesmo isto. Não é conversa fiada, mas às vezes é mesmo isto, é para aprendermos. E mesmo quando já temos consciência de algo na nossa vida, às vezes temos que passar ali mais duas e três e quatro vezes. Dizemos, então, mas se eu já sei, porque é que eu estou a passar outra vez por isto? Porque uma coisa era quando eu passava ali sem saber. Agora eu passo e eu já tenho consciência de que estou a viver aquela situação. Então já percebo no que é que me estou a meter. Para numa próxima vez eu já conseguir detectar antes e já ter aprendido. E está tudo certo. Porque os erros são bons se a gente aprender alguma coisa com eles. Se a gente não aprender nada com eles, são erros apenas. E não trazem aprendizagem, não é? Então, estas trocas conscientes, este Natal em presença, este, esta protegermos-nos, não se esqueçam das proteções, para quem já sabe como se proteger também, não é? As proteções pessoais também é necessário, não é? Ouçam a vossa intuição. Até comia isto, mas não. Até não. Ouçam a vossa intuição. Uma coisa que é trazida daqui, uma coisa que é trazida dali. Não tem problema nenhum. Mas se nós sentirmos que não, é não. Se sentirmos que sim, é sim. Não nos sintamos obrigados a. Só porque foi esta pessoa que trouxe ou foi aquela. Não nos sintamos obrigados a isso. Então, estas trocas, assim, em consciência, elas não são renúncias, são uma escolha. Nós não temos que deixar de fazer as coisas. E até nas mesmas coisas que fazíamos, se eu estava de repente a ouvir alguém a contar uma história meia hora e de repente já estava quase a revirar os olhos porque a história nunca mais acabava, eu peço licença e faz de conta que eu vou ao quarto de banho ou ausente-me, dou duas curvas e a pessoa de repente até vira para o outro lado. E nós até já conseguimos gerir melhor do que estar ali assim uma irritação a crescer, né? Que depois não ficamos nem bem para nós nem bem para as restantes pessoas que estão connosco, não é? Então, assim, selecionarmos um bocadinho. Então, isto são apenas. Tudo o que é. Estas tomadas de consciência são escolhas para aliviar um bocadinho o nosso sistema nervoso e o nosso corpo. O nosso corpo em consciência. Porque o nosso corpo, ele vai depois manifestar aquilo que nós estamos a engolir já sem vontade. Então, ele vai manifestar, não é? Então é ter mesmo esta consciência de estarmos presentes. Não é estarmos só por estarmos, para cumprir calendário
ou porque tem que ser assim, ou porque toda a vida foi assim. É preferível um tempo de qualidade menor do que horas a fio com pouca ou nenhuma qualidade. Isto é uma escolha que eu já comecei a fazer há algum tempo na minha vida. Quando eu comecei a perceber que havia determinadas companhias, determinadas situações, mesmo, inclusive é de família, que não me acrescentavam, houve uma altura que eu comecei a pensar e a olhar e dizer assim, então mas espera lá, eu estou aqui a aguentar, mas ao contrário, outra pessoa não aguenta. Ou seja, nós às vezes estamos a tentar estar presentes para a pessoa e a fazer conversa, e estamos ali, e ao contrário, a pessoa por vezes nem tem bons modos ou qualquer coisa que nós digamos, a pessoa nem quer escutar, só quer falar dela, não quer escutar. Então vamos nos preservar. Porque há pessoas que nós já sabemos que são de determinada forma. Então vamos. Ficamos, mas se percebermos que estamos a ficar tempo a mais ou que nos está a fazer diferença, nós temos que mudar o foco. Ou levantar um bocadinho, ou vir embora mais cedo. Temos sempre estratégias que podemos aplicar com educação, com respeito. É preferível. O que é que me dizem aqui estas propostas? Muito bem. Ficaram a pensar. Muito bem. Eu hoje era isto que eu vos queria trazer. Era mais neste sentido. Não no sentido de, com certeza, se calhar pensava que eu ia trazer produtos ou coisas de Natal, não é? Coisas mais palpáveis, mas a nossa consciência ainda é o maior tesouro que nós temos, Uhum. não é? Se nós estivermos bem com a nossa consciência, as coisas vão fluindo. Se nós não estivermos bem com a nossa consciência, parece que tudo trava, parece que tudo nos empata. Parece que a vida não flui, não é? Então acho que é um bocadinho por aí, principalmente nestes momentos em que todas as pessoas se reúnem. Há assim um espírito, este espírito natalício que tanto se fala, em que as pessoas querem. A intenção, acredito que a intenção das pessoas é apaziguar, é viverem de uma forma mais pacífica nesta altura, mas às vezes queremos tanto apaziguar, que criamos uma certa ansiedade e já vamos mais aceleradas que é o que era suposto, não é? E às vezes atrapalhamos aí um bocadinho o plano da paz das festas, não é? Então é um bocadinho isso. Às vezes aquele falar de alguém que venha mais afiado e nós até nos apetecia responder, mas de repente nem, vou ignorar. Mais vale ignorar. Porque isto está-me a falar da pessoa, não me está a falar de mim. Então vou ignorar. É o melhor. Quando conseguimos, nem sempre conseguimos. Às vezes reagimos logo a quente. Mas até podemos, numa primeira fase, reagir a quente e depois perceber que a pessoa quer continuidade. Então nós desligamos um bocadinho o botão. É preferível, não é? Senão as coisas escalam sem necessidade. E o que seria um encontro de família acaba por se converter ou numa discussão, ou num mal-estar, ou as pessoas ficarem saturadas umas das outras e depois tão cedo não quererem estar juntas. É preferível preservarmos um bocadinho as nossas relações. Porque todas as pessoas têm problemas, não há ninguém que não tenha problemas. Então, se calhar, esquecer um bocadinho esses problemas e tentar. Porque é o que eu digo, nós muitas das vezes não gostamos de certos comportamentos, de certas atitudes. Mas não está em causa o gostarmos da pessoa em si ou não. E nós muitas das vezes chateamos pelos comportamentos, pelas atitudes e não. Se a pessoa precisar, nós vamos a correr porque gostamos da pessoa, porque nos preocupamos com a pessoa. Então, às vezes, nestas alturas, é preferível relevar um bocadinho, relativizar. Porque são os comportamentos que nós muitas vezes, a maioria das vezes, nós chateamos pelos comportamentos, por não gostarmos dos comportamentos. E não é por eu não gostar de um comportamento que eu deixo de gostar daquela pessoa. Agora, eu posso criar o meu limite, a minha distância saudável para poder conviver com determinados comportamentos pontualmente.
distinguir um bocadinho o amor que eu tenho pela pessoa dos comportamentos. Às vezes vemos muitas vezes nas famílias pessoas que ou se deixam de falar ou, não, ou estão sempre em atrito e na verdade aquelas pessoas gostam muito uma da outra. Só que ainda não aprenderam a distinguir esta parte do que é o comportamento e do que é gostar do outro, não é? E às vezes o gostar do outro pode precisar de um leve afastamento para arrefecer a cabeça, para podermos observar. Isso também é amor. Isso também é consciência. Não é? Estamos bem? Sim. Estamos sim, Sim. estamos sim. Gostaram do sermão? Não? Não, não é assim, não, é realmente a gente ir pensando. No meu caso, nós somos muito poucos e, portanto, é difícil Claro, ser muito diferente do que é normalmente. Mas eu lembro-me quando nós íamos, eu miúda, e íamos para a casa da minha avó, não é que fôssemos muitas, mas éramos muitas mulheres. Fervia, claro, éramos tipo italianas, aquilo começava não claro que sei o sim. quê e de repente estava tudo a discutir e depois assim, estava tudo aos beijos na mesma. Pronto, somos mais Faz italianos. parte, faz parte. Os meus sogros não, são mais nórdicos, portanto não têm assim um espírito tão quente, mas também somos muito poucos, porque realmente são os meus sogros, agora são os meus sogros, e nós os quatro, Claro. portanto, Mas faz parte. Às vezes aquela animosidade faz parte. Às vezes há pessoas da família que nós nem reconhecemos se não houvesse essa animosidade. Nem era seriam assim. elas, nem seriam elas, não é? Mas realmente, hum, às vezes sem querermos, acabamos por alimentar também. E assim a gente só pode cuidar a nossa parte. A parte do outro eu não posso cuidar. Mas se eu cuidar a minha parte minimamente, o outro até pode Já chegar faz diferença. rompante, mas não encontra retorno. E às vezes é um bocadinho isso. Claro que há limites para tudo. Há coisas às vezes que são ditas que também se ultrapassam determinados limites. Nós também temos que Tem ter que ser atitude e claro. também temos que falar. Porque aí pode entrar num desrespeito, não é? Portanto, o que eu digo é sempre com respeito, não é? Vou parar aqui a gravação deste nosso encontro. Já falamos mais um bocadinho. Para quem depois vai ver mais tarde, vou parar aqui o encontro. E votos de um Feliz Natal, de umas boas festas, que antes do Natal já não nos vamos falar. Ora então, só parar aqui.